E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Thiago e nesse vídeo trago para vocês a parte 4 da série chamada O Domo. O episódio começa nos mostrando Joe, Nori e Andy acordando no dia seguinte no celeiro depois de descobrirem que precisavam encontrar a quarta pessoa. Eles percebem dentro do mini-domo uma lagarta que vai se transformar em uma borboleta monarca e ficam se indagando sobre isso. Pois Julia, no dia anterior, tinha visto a imagem de Joe falando a frase "O monarca vai ser coroado", e por isso sugerem que talvez Julia seria a pessoa da quarta mão. Mas logo descartam essa ideia, pois ela não teve convulsões como eles, então saem para procurar essa quarta pessoa. Porém, quando eles saem, Dude, que estava lá por desconfiar deles, vai olhar o celeiro e descobre o mini-domo. Ela toca nele, mas é repelida com uma descarga elétrica que chega a queimar sua mão. Joe e as garotas chegam lá de volta e levam Dude para o hospital. Porém lá ela não lembrava do que tinha acontecido e eles então inventam uma história. Enquanto isso, Dale vai até a casa de Jim para fechar um acordo com ele sobre Max, para os dois juntos darem um jeito de se livrarem das ameaças dela indo atrás da pessoa que ela tinha dito que tinha para denunciá-los caso algo acontecesse com ela. Eles vão no cartório e procuram nos registros de compras de propriedades da cidade alguma que fosse no nome de Max ou parente dela, para assim encontrar a tal pessoa que ela tinha como seguro. Eles então encontram o endereço e Jim fica encarregado de descobrir quem é essa pessoa que está ajudando Max. Chegando lá, ele encontra uma senhora e pergunta se a casa era dela, mas ela diz que era apenas a caseira. Ela então o convida para tomar um café enquanto esperavam o dono da residência chegar. Jim vasculha as coisas na sala em busca de alguma pista, quando encontra uma foto de Max com a mulher que estava ali dizendo que era somente a caseira. E então nesse momento ela surge atrás dele dizendo que era a mãe de Max, e o ameaça com uma arma, fazendo ele esperar até que ela chegue. Porém, depois de um tempo, Jim consegue tomar a arma dela e amarrá-la, e depois a leva dali. Mas no caminho ela cai da lancha e Jim, vendo isso, aproveita para deixá-la morrer. Enquanto isso, Andy fala para Joe e Nori que acredita ser Júnior a quarta pessoa que eles estão procurando, devido a ele no passado ter tido uma convulsão repentina e pelo fato do que ele mesmo tinha lhe mostrado das pinturas que sua mãe tinha feito. Então, enquanto mostravam para eles essas coisas, Júnior chega e Andy fala para ele sobre o mini-domo e então o levam para o celeiro. Enquanto isso, Julia e Linda descobrem várias coisas vasculhando arquivos no banco. Uma delas foi a carta que Duke deixava guardada falando de seu envolvimento com Jim e o Padre Lester nos contrabandos de propano e que só fez o que fez para ajudar a cidade. Julia descobre que seu marido tinha um seguro de vida no valor de $1 milhão em caso de morte. Mais tarde, já à noite, Dale, depois de ter sido forçado a lutar no clube particular de diversões ilegais de Max, chega em casa e vê que Julia queria lhe dizer algo. Porém, ele já estava disposto a contar toda a verdade sobre o que de fato tinha acontecido com o marido dela, pois não queria mais ser controlado por Max, então fala primeiro. Porém, Julia completava suas falas como se já estivesse sabendo o que tinha acontecido. Isso porque ela já tinha investigado muito e juntado bastante evidências, descobrindo também que seu marido na verdade tinha provocado a própria morte devido às grandes dívidas que tinha, onde perderia tudo. Então confiou nesse seguro de vida e provocou Dale para que ele o matasse e assim Julia pudesse ficar com o dinheiro do seguro e salvar tudo que ele mesmo tinha comprometido com seu vício em jogos. Depois disso, vemos Andy e os outros levarem Júnior para o celeiro onde estava o mini-domo. Os três então juntos tocam na cúpula e Júnior toca também em seguida, confirmando que de fato era ele a quarta pessoa que faltava, e assim que ele toca, várias luzes surgem e tomam todo o ambiente. Luzes que mostravam claramente um mapa estelar. O dia amanhece e eles quatro já tinham feito várias marcações com tinta nas paredes e no teto do celeiro, usando como base os pontos brilhantes que tinham surgido para poderem assim ficarem analisando alguma resposta. Eles se perguntam quem poderia ser o tal monarca que seria coroado, que Julia ouviu a projeção de Joe falar. Joe sugere que seja ela mesma, Julia. Então Andy pede para que ele vá chamá-la para mostrar o mini-domo e contar tudo o que descobriram. Nesse momento, na delegacia, Linda interroga Jim sobre seus esquemas ilícitos de contrabando de propano que ele vinha fazendo. Jim contorna a situação, dizendo que se não fosse isso, eles agora estariam em apuros ali dentro daquele domo sem energia, e que graças a isso eles estão podendo sobreviver. Linda então contra-argumenta, dizendo que se não fosse o domo ele estaria preso agora. Então Jim, para tirar o dele da reta, começa a insinuar coisas sobre Dale, pois ele já estava sabendo que Dale tinha matado o marido de Julia, descobrindo isso por acaso quando estava na mansão de Max conversando com a mãe dela. Então Linda fica pensativa sobre isso que Jim falou de Dale. Enquanto isso, na casa de Julia, ela exige para Dale que ele a levasse para onde o marido dela tinha sido enterrado. Dale concorda, pois ele queria encerrar tudo a respeito disso, deixando tudo revelado de vez para Julia. Então sobe para se trocar e depois irem, quando a campainha da porta toca e Julia atende. Se tratava de Max, que simplesmente puxa uma arma e atira nela. Dale rapidamente desce e chama Linda pelo rádio para lhe ajudar a levar Julia para o hospital. Ouvindo isso, Jim insinua mais coisas sobre Dale para Linda suspeitar ainda mais dele. Nesse momento, Joe estava chegando lá e Dale então pede para que ele dirija e os leve para o hospital, enquanto ele iria estancar o ferimento de Julia.
A cena corta e vemos então Max andar pela beira do lago indo pegar sua lancha para ir até a sua mansão. Quando ela vê algo na água e percebe se tratar de alguém, ela vai ver quem era e descobre ser sua mãe. Logo depois, Jean chega no hospital e encontra Dale. Eles então planejam pegar Max, pois sabiam que ela quem tinha atirado em Julia. Eles vão até onde Max estava organizando apostas e lutas na cidade. Dale então prepara um cronômetro para cortar as luzes caso algo dê errado. Eles então entram e são surpreendidos por Max e seu capanga que estavam armados. Porém, depois de um tempo, o cronômetro que Dale deixou do lado de fora para cortar a energia do local zera e as luzes se apagam, fazendo assim com que eles conseguissem tomar o controle da situação. Eles então levam Max e seu capanga para o lado de fora. Dale quer levar eles para a delegacia e então vai buscar o carro. Quando então Jean atira nos dois, os matando ali mesmo. Dale fica indignado e pergunta por que ele fez isso. Jean responde que ela era uma ameaça, que porém agora não mais, e mira para atirar em Dale também. Mas ele rapidamente consegue desarmar Jean. Linda chega logo em seguida e manda que ele largasse a arma. Jean mente para Linda acusando Dale de matar Max e o outro cara. Então Dale tenta falar, mas vendo que não será ouvido, acerta Linda e corre rapidamente dali. Depois disso, na rádio, Jean faz uma transmissão ao vivo para todos da cidade, acusando Dale de ter matado Max, a mãe dela e seu sócio. O acusa também de ter atirado em Julia e pede para que todos ficassem alerta dizendo que vão pegá-lo. Enquanto isso, Joe, Norrie e Andy Jr. chegam na parede do grande domo e tocam nela para ver se conseguiam alguma resposta ou visão sobre o que precisavam fazer. Quando então eles veem Jean do outro lado, que de repente começa a sangrar. Bizarramente também quando olham para suas mãos estavam segurando cada um uma faca, dando a entender que eles era quem iriam fazer aquilo com Jean. Depois disso, uma busca por Dale é feita pelos moradores, porém não o encontram. Júnior encontra seu pai e fala para ele tomar cuidado pois alguém poderia tentar matá-lo. Então Jean pede para ele ficar de vigia no quarto do hospital onde Julie estava, e que se ela acordasse avisasse imediatamente somente para ele. Depois disso, Dude leva Jean para a rádio para lhe mostrar o que descobriu sobre os militares. Ela diz ter ouvido uma conversa entre eles no qual diziam que precisavam encontrar Dale pois ele era a pessoa mais indicada para passar informações para ele sobre um objeto desconhecido. Isso se referindo ao ovo no mini-domo que eles já tinham captado com suas constantes observações no local. Jean então ouve isso ao vivo ali também, porém escuta coisas que Dude até então não tinha ouvido eles falarem. Eles falavam entre si, perguntando se outra pessoa além de Dale poderia ser confiável para a missão de localizar o objeto estranho. O capitão do exército então pergunta quem era o líder dentro do domo e é informado que se tratava do vereador Jean, que porém não era recomendado para a missão, pois depois da explosão do míssil, usando os drones eles capturaram imagens de vídeo dele matando o reverendo padre Lester. Jean, ouvindo eles falarem isso, desliga rapidamente o rádio, porém não há tempo e Dude ouve tudo também. Ele então sem nenhuma piedade mata ela para seu segredo não ser revelado e coloca fogo na rádio. Enquanto isso, Dale encontra Andy e lhe pede ajuda para tirar Julia do hospital, pois ele acreditava que Jean iria tentar matá-la devido a ela saber que não foi ele quem atirou nela e sim Max, revelando assim toda a mentira de Jean. Eles entram no hospital e veem que Junior estava de guarda no quarto de Julia. Então Andy tem a ideia de distraí-lo o tirando de lá, enquanto Dale levava Julia. Eles fazem isso, porém Junior percebe que tinha algo errado e corre para ver, mas ela já não estava mais lá. Então ele corre para tentar impedir que levassem ela, mas Dale o derruba e manda que Andy levasse Julia para algum lugar seguro que ele iria ficar para distraí-los. Linda então chega, o captura e o leva para a delegacia. Lá Jean o ameaça dizendo que irá executá-lo na frente de todos da cidade. Quando nesse momento o domo começa a ficar escuro e ao mesmo tempo o mini-domo também. As pessoas da cidade então começam a ficar em pânico. Linda, que tinha seguido Joe e Norrie até onde estava escondido o mini-domo, toca nele e é instantaneamente repelida e desmaia. Junior chega e então os três levam o mini-domo dali para escondê-lo em um outro lugar. Jean chega logo depois também para ver, mas já tinham levado, estando lá somente Linda caída no chão. Enquanto Andy, que tinha levado Julia para um lugar mais seguro, ajuda ela, pois já estava sabendo que Dale tinha sido preso com a acusação também de ter atirado nela e então quer ir libertá-lo. Elas duas então conseguem chegar na delegacia, aproveitando que todos estavam distraídos com a questão do domo ter ficado completamente escuro. Andy pega as chaves e os três saem dali. Porém logo depois são surpreendidos por Phil e um outro cara. Mas logo Dale consegue nocautear Phil e Andy o outro. Quando de repente Joe, usando o rádio da polícia de Junior, manda um recado para Andy de uma forma que somente ela entenderia, dizendo que ela os encontrassem no lugar que eles se esconderam quando quebraram o espelho da mãe deles. Chegando no local, Andy e os outros veem que o mini-domo estava projetando as mãos em torno de si, como se quisesse que eles quatro colocassem as mãos. Eles fazem isso e então o objeto muda de cor, ficando numa luz branca fosforescente muito forte, quando de repente se desfaz e a cúpula some, deixando somente o ovo e a terra que estava dentro. Porém, algo estranho acontece.
O ovo também fica fosforescente e começa a tremer muito, fazendo com que todo o lugar tremesse também. Porém, Julia se sente atraída e então pega o ovo, que instantaneamente para de tremer e volta à cor natural. Depois disso, vemos Jim pegando um manual antigo de construção de forca. Ele planeja fazer uma com os cidadãos da cidade para enforcar Dale. Então reúne algumas pessoas e começam a construir. Enquanto isso, Junior decide tomar o ovo e levar para seu pai. Os outros tentam convencê-lo de que isso é uma péssima ideia, mas ele não dá ouvidos. Então Julia joga o ovo para os outros fugirem com ele. Dale derruba Junior enquanto Julia também fugia com os outros. Porém, então ele é capturado e levado de volta para a delegacia. Enquanto fogem pela mata, eles param por um instante e uma projeção na forma da mãe de Nori que tinha morrido aparece na frente deles e diz que assumiu aquela forma para poder se aproximar melhor. Eles então perguntam por que o domo os estava castigando daquele jeito. A projeção diz que não era para castigá-los e sim para protegê-los de algo que eles logo saberão. Fala também para que eles protegessem o ovo e some da frente deles. Já na delegacia, Dale vê as pessoas construírem a forca que usarão para matá-lo. Jim fala através do rádio da polícia para Julia e os outros ouvirem, dizendo que se não trouxessem o ovo em até 1 hora, Dale iria pagar pelos seus supostos crimes da forma máxima. Julia conversa com os outros a respeito disso e então decidem não entregar o ovo para Jim, pois nas mãos dele tudo poderia dar muito errado e o pior acontecer devido ao que foi falado a eles pela projeção do domo em forma humana. Então se passa 1 hora e Dale é levado para a forca. Mas antes que ele fosse executado, Julia decide esconder o ovo e escolhe um lugar onde ninguém o poderia encontrar, no fundo do lago. Então ela o joga lá e algo estranho começa a acontecer. Várias luzes na cor rosa começam a subir e são vistas por todos na cidade. Então de repente essas luzes começam a dissipar a escuridão que estava no domo e ele fica agora na cor branca, como que nebuloso. Jim nesse momento manda Junior puxar a alavanca que soltará Dale para ser enforcado. Mas de repente um forte som agudo é ouvido e algumas pessoas desmaiam. Joe, Andy e Nori veem o sino da igreja ser atraído pela parede do domo como se fosse atraído por um grande ímã. Jim continua a exigir que Junior puxasse a alavanca, mas ele não consegue, achando que o que estava fazendo era errado. Então Jim o empurra para ele mesmo fazer isso. Porém Linda o detém e dá ouvidos a Junior, que dizia que eles tinham que ir até a parede do domo buscar respostas. Eles 4 chegam lá e veem que estranhamente a parede estava puxando tudo que era de metal com uma força incrível. Dale, que ainda estava algemado, é puxado pela grande força magnética e então fica preso na parede. Porém o pior é que o carro na qual foram até ali começa também a ser puxado indo em direção a Dale, que estava preso. Linda então corre para soltá-lo das algemas e consegue, porém não há tempo dela mesma correr também. Então infelizmente ela é esmagada pelo carro e morre ali mesmo no local. Enquanto isso, tudo o que era de metal estava sendo puxado pelo magnetismo do domo. A casa de Joe, que era uma das casas mais próximas da parede do domo, é completamente destruída com isso. Julia nesse momento tinha salvo uma garota que estava se afogando no lago, então um homem aparece e as ajudam. Depois de um tempo, um outro pulso eletromagnético acontece e várias outras pessoas mais desmaiam, inclusive Junior. Seu pai o encontra e fica desesperado sem entender o que precisava fazer. Dale e Julia se encontram e veem que Joe com os outros também estavam desmaiados. Jim encontra-se com um domo projetado na forma de Linda e fala para ele que a única forma de tudo aquilo acabar e todos ficarem bem era algo que ele sabia que deveria fazer. Então, acreditando que ele seja a causa de todo aquele mal devido a tudo de errado que fez e as pessoas que ele matou, Jim então vai para a forca e pede para ser morto, acreditando que aquela era a única forma de seu filho e todos os outros ficarem bem. Julie e Dale, ouvindo isso, tentam o impedir, mas Jim consegue fazer com que a portinhola da forca abrisse debaixo de si e então cai. Porém, Julie consegue cortar a corda a tempo e ele é salvo. Nesse momento, todos acordam e eles então entendem que o que precisava ser feito era parar com as mortes na cidade. Todos então ficam em paz, inclusive Jim, que agora estava entendendo que precisava agir diferente e mudar para que as coisas dessem certo. Mais tarde, Andy vai jogar o lixo fora e então vê uma garota andando como que sem rumo de uma forma estranha. Ela então a segue e chegam numa escola. A garota olha fixamente para um dos armários e quando vê Andy, corre. Porém, quando Andy também olha para o armário, alguém a surpreende com algo cortante e aparentemente a mata. Terminando assim mais esse episódio de O Domo. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!